política. Bom, um terceiro assunto muito importante também é a greve de fome do escritor, militante de esquerda, Cesare Battisti, né, contra as condições de encarceramento na Itália. Essas notícias vieram à tona aqui recentemente com a greve de fome dele. A greve de fome, logicamente, que é um meio para chamar a atenção das pessoas para aquilo que está acontecendo, né? É um meio, nós podemos dizer, um tanto quanto extremo, porque a pessoa que faz a greve de fome corre risco de saúde, corre risco, inclusive, de morte, dependendo do radicalismo com que ela levar adiante essa greve de fome. É necessário, né, é urgente no Brasil fazer uma campanha em defesa do Battisti, sem dúvida nenhuma. É preciso fazer uma campanha. Provavelmente o ideal seria que nós fizéssemos uma campanha com abaixo-assinado, né, com a manifestação de diversas personalidades de esquerda em favor do Battisti. O caso do Battisti, ele ficou um caso meio confuso, porque o Battisti foi preso nas condições em que nós conhecemos, né? O governo Evo Morales, né, entregou o Battisti, já era a primeira capitulação diante dos golpistas e do imperialismo. Depois de entregar o Battisti, eles acabaram entregando também o governo da Bolívia. E isso daí mostra, né, que essa política capituladora, uma coisa não está desvinculada da outra, né? Em geral é assim, você começa cedendo os anéis para não perder os dedos e termina entregando o braço inteiro. Depois o Battisti confessou, né, já preso, né, ou seja, já completamente sob o controle do judiciário e da polícia italiana. A gente sabe como é isso daí, não vamos fazer nenhuma fantasia. Uma vez que você está dentro da cadeia, você é um refém. Tudo pode acontecer, né? E a gente não sabe o que aconteceu. E a pessoa não tem condições também de denunciar, porque ela corre risco de vida em denunciar o que está acontecendo lá, uma vez que ela está, né, sob o controle total das pessoas que ela vai denunciar. Mas eu acho que nós não devemos levar em consideração esse problema da confissão, não tem importância. Não é válido, não é legítimo, né, você alegar uma confissão de uma pessoa nessas condições. É como você admitir uma confissão de uma pessoa sob tortura, né? Não tem valor nenhum, não vale nada. Sob condições de grande pressão, as pessoas acabam confessando, dependendo da situação psicológica delas, né? Dependendo de uma série de coisas, né? Nós temos que lembrar que o Battisti ele está condenado à prisão perpétua, que já é um ataque contra os direitos democráticos de todo mundo. Prisão perpétua é uma coisa desumana. E o judiciário italiano, né, muita gente pode achar que existe no Brasil, da parte de um setor da esquerda, um certo mito com os países europeus, né, como se esses países fossem assim, o ápice da civilização, ultrademocráticos, etc. e tal. Isso não tem nada a ver, né? Inclusive é importante lembrar aqui o seguinte, né, que depois da derrota do fascismo na Itália, tá, que levou inclusive a uma dura guerra civil, né, com a ala mais extremista do fascismo, com os nazistas apoiando, etc. e tal, contra a resistência italiana, formou-se um acordo entre os setores da resistência e o aparato de Estado fascista, né? Foi formado um governo encabeçado pelo comandante em chefe das Forças Armadas durante todo
o governo mussoliniano, chamado Vintênio Fascista. Quer dizer, um general fascista, lógico. Né? Para os pequenos burgueses que encontram explicação para tudo, deve haver uma explicação de que esse general que comandou as Forças Armadas fascistas durante 20 anos não era fascista. Mas, enfim, como nós somos pessoas normais, nós vamos considerar que ele era um fascista. Né? O governo foi formado pelo rei, Vittorio Emanuele III, que também foi o homem que colocou Mussolini no poder e deu apoio a ele durante todos o governo fascista. E esse governo, ele se transformou num governo de frente popular com o ingresso do Partido Comunista Italiano no governo. Né? É bom lembrar essas coisas porque na internet está aí, existe aí um debate sobre a questão do stalinismo. Né? Então nós vamos contar aqui uma anedota importante sobre a vida do stalinismo. Né? Sob a orientação direta de Stalin, né? O principal dirigente do Partido Comunista Italiano, um super stalinista, Palmiro Togliatti, ingressou no governo italiano na qualidade do quê? Vejam bem vocês o que é a política de colaboração de classe. Na qualidade de ministro da Justiça. Por quê? Porque, logicamente, o judiciário italiano era todo um judiciário fascista, precisaria ser desmontado. Tá? A questão do parlamento não tem jeito, tinha que fazer eleições, tinha que, diante de uma revolução em marcha na Itália, tem que fazer eleições. As Forças Armadas, eles conseguiram a duras penas manter funcionando também graças ao auxílio do Partido Comunista Italiano, que pediu, na verdade ordenou, que os partigiani italianos que estavam armados, o povo que tinha se armado em vários lugares, se desarmasse. Os stalinistas desarmaram o povo, é outra grande façanha stalinista. Então restava resolver o problema do judiciário. Colocaram lá o líder do Partido Comunista Italiano, que anistiou 90% dos juízes fascistas. Então, quer dizer, se alguém tem ideia de que o judiciário italiano é um judiciário democrático ou coisa do gênero, está viajando completamente. A mesma coisa vai acontecer na Alemanha, vai acontecer em Portugal, depois do governo fascista, vai acontecer na Espanha, depois do governo fascista. Nenhuma dessas transições levou a um desmantelamento do aparato do Estado fascista. O caso italiano é bem peculiar por causa da presença aí ativa, e decisiva do Partido Comunista Italiano. Essa é um bom debate para os stalinistas de plantão aí que estão assolando aí a internet, debaterem, o caso italiano. Então, logicamente que a situação do Battisti tem que ser visto. Lógico, a gente poderia falar muito mais coisas sobre isso. A Itália tem toda uma história, como todos os países, onde o problema do fascismo nunca foi resolvido até hoje. Nunca foi resolvido. A própria ação política do Battisti, na época dos chamados anos de chumbo da Itália, onde houve muito movimento armado, etc. e tal, tem a ver com a permanência do fascismo dentro do aparato do Estado e a ação dos fascistas. Mas isso aí é uma história para um outro debate que a gente vem a fazer aqui.